Você já sabe mais do que imagina. Você só ainda não aprendeu a ler os sinais. Porque toda pessoa deixa pistas. E as 18 verdades de Nietzsche vão te ensinar a encontrá-las e a entender o que elas significam. Essa é a habilidade que ninguém te ensina. Mas depois que você aprende a enxergar, não existe mais como desenxergar. E este vídeo não é uma listinha rápida, nem conselho de superfície. É uma imersão completa, dividida em 3 partes, cada uma construída sobre a anterior. Se você pular alguma, perde a profundidade que faz isso funcionar de verdade. Então fica comigo, porque no final das 3 partes, você não vai só entender os outros. Você vai se entender de formas que não esperava. Desde cedo, você foi treinado para confiar no que as pessoas dizem. Palavras são a nossa moeda. Mas Nietzsche nos avisou para não sermos enganados pela linguagem. Porque as pessoas não falam a partir da verdade. Elas falam a partir da sobrevivência. Do ego. Do medo. A superfície da personalidade de alguém não é a pessoa. É a armadura dela. Aquele que parece gentil demais pode não ser gentil coisa nenhuma. Pode estar apavorado com a rejeição. Aquele que parece forte pode estar desmoronando por dentro, torcendo para ninguém notar. E o mais enganoso nos seres humanos é que eles nem sabem que estão fazendo isso. A maioria das pessoas são atores numa peça que não escreveram. O sorriso, as opiniões, o tom de voz, tudo moldado pelo que as manteve seguras. E é por isso que a maioria das pessoas não está se escondendo de você. Está se escondendo de si mesma. Nietzsche disse que todo espírito profundo precisa de uma máscara. E ele não disse isso como insulto. Disse como aviso: não confunda a máscara com a pessoa. E aqui está o que ninguém te conta. As pessoas vazam a verdade o tempo todo. Não nas palavras, mas nas rachaduras. No momento em que desviam o olhar. Na risada que dura demais. Na pressa de mudar de assunto quando a conversa chega perto demais. E a primeira verdade psicológica de Nietzsche é essa. 1. Todo mundo usa uma máscara para sobreviver. Não porque as pessoas são falsas, mas porque estão com medo. Para sobreviver à sociedade, cada um cria uma versão de si que espera ser aceita. Mas máscaras não são perfeitas. Elas escorregam. E o primeiro sinal da verdade é a tensão. Observe o que deixa alguém desconfortável. É ali que a pessoa real começa. 2. O que alguém odeia nos outros revela o que esconde em si mesmo. Essa é uma das percepções mais afiadas de Nietzsche. A projeção. Quando alguém vive zombando da arrogância, geralmente é inseguro sobre o próprio valor. Quando alguém não para de apontar a desonestidade alheia, costuma estar escondendo uma verdade que não encarou. Nós odiamos nos outros aquilo que temos medo de admitir em nós. Então, quando quiser ler alguém, não olhe só pro que a pessoa admira. Olhe pro que ela critica. E pergunte por quê. 3. O silêncio revela mais do que as palavras. Nietzsche não acreditava que a verdade vinha da fala. Para ele, a linguagem era muitas vezes uma ferramenta usada para evitar encarar a realidade. Quando alguém pausa antes de responder. Quando desvia de certos assuntos. Quando dá respostas curtas e ensaiadas para perguntas profundas. Esse silêncio é mais alto que qualquer discurso. Uma pessoa evitando a vulnerabilidade está revelando tudo sobre aquilo que teme. 4. Virtude em excesso costuma ser vaidade disfarçada. Desconfie de quem proclama a própria pureza aos gritos. De quem vive corrigindo os outros, sempre pregando. Nietzsche chamava isso de vontade, de poder disfarçada. Às vezes, a moral vira máscara de superioridade. Quanto mais alto o alarde da virtude, maior a chance de ter algo escondido atrás dele. A bondade de verdade não precisa de aplauso. 5. As pessoas não mentem para você primeiro. Elas mentem para si mesmas. Essa muda tudo. As mentiras que você ouve. Estou bem. Já superei. Não me importo. Não são mentiras para te ferir. São mentiras tão ensaiadas que a própria pessoa acredita. Nietzsche entendia a autoilusão não como maldade, mas como defesa. Um jeito de continuar funcionando num mundo que dói. Então, quando a história de alguém não fecha, não presuma que estão tentando te enganar. Perceba que a pessoa faz isso com ela mesma há muito mais tempo. E é isso que torna a leitura possível.
As inconsistências revelam a verdade. 6. Onde alguém se sente superior, está escondendo inferioridade. Isso é Nietzsche puro. Ele acreditava que a superioridade costuma ser compensação. Se alguém te lembra o tempo todo das próprias conquistas, provavelmente teme não ser suficiente. Se alguém diminui os outros com naturalidade, provavelmente morre de medo de ser ignorado. Confiança de verdade não compete. Ela simplesmente é. Então, se alguém precisa dominar, controlar ou provar, olhe mais fundo. Atrás do trono, quase sempre existe uma criança assustada usando uma coroa. Ler pessoas não é julgá-las, é entender o núcleo delas. Quando alguém interrompe o tempo todo, agora você sabe, nem sempre é arrogância. Pode ser medo de ser esquecido. Quando alguém posta obsessivamente sobre felicidade, pode ser um pedido de socorro. Quando alguém evita olhar nos seus olhos enquanto diz que está tudo bem, você aprende a escutar o corpo, não a frase. Use essas verdades não para ganhar poder, mas para estender compaixão. Porque quanto mais claramente você enxerga alguém, menos consegue odiá-lo. E esse é o segredo de Nietzsche. Ele não queria que você enxergasse através das pessoas para controlá-las. Queria que você enxergasse para parar de ser enganado e começar a se conectar. E é uma coisa perceber a máscara. Outra coisa, completamente diferente, é vê-la rachar. É para lá que a gente vai agora. Se você já prestou atenção, provavelmente já viu acontecer um lampejo de desconforto quando as crenças de alguém são desafiadas. O tom de voz que muda quando o assunto chega perto demais. A risada nervosa que não combina com as palavras. Esses momentos não são erros, são pistas. E se você sabe o que procurar, começa a entender. As pessoas não são difíceis de ler. Elas só têm medo de serem vistas. Na primeira parte, exploramos como as pessoas constroem personagens para se proteger. Agora, a gente vai mais fundo, nos lugares onde esses personagens começam a quebrar. Porque Nietzsche acreditava que o eu não é uma coisa estável. É uma atuação, um papel costurado para sobreviver ao mundo. E no momento em que esse papel é ameaçado, a verdade vaza. 7. A maioria das ações nasce de um medo inconsciente. Pergunta a si mesmo: por que alguém se explica demais? Por que domina a conversa? Ou some completamente? Por que diz sim quando claramente quer dizer não? Medo. Medo do abandono, da rejeição, da humilhação, do fracasso. Nietzsche sabia que os humanos raramente agem por puro desejo. Agem pelo medo profundo de perder status, amor, valor próprio. Então, quando quiser ler alguém, pare de focar no que a pessoa diz que quer. Pergunte: o que ela tem medo de perder? É ali que a verdade mora. 8. Quando alguém critica demais, é projeção. Da próxima vez que alguém viver criticando os outros, escute com atenção. O homem que zomba de gente emotiva pode estar apavorado com os próprios sentimentos. A mulher que diminui a aparência alheia pode estar travando uma guerra secreta com o próprio espelho. Nietzsche dizia que o julgamento quase nunca é sobre o outro, é sobre si. Então, quando ouvir críticas repetidas, não se distraia com o alvo. Siga a linha de volta até quem fala. Que parte de si essa pessoa está tentando renegar? Projeção não é só um mecanismo de defesa. É uma confissão. Se você escuta direito, ela te diz exatamente onde mora a dor de alguém. 9. A culpa se esconde atrás da confiança falsa. Existe um tipo de pessoa que você provavelmente já conheceu. A que parece segura demais de si. Sempre no controle, sempre composta. Mas observe por tempo suficiente e você vê a tensão no maxilar. O excesso de preparação. A defensiva sob pressão. Nietzsche observava esse fenômeno em líderes, professores, pregadores. Pessoas que atuam à certeza porque têm medo de serem vistas. Quando alguém é cronicamente confiante, procure a culpa que está tentando enterrar. Talvez um arrependimento. Talvez uma versão de si que tenta provar que não existe mais. A paz de verdade não faz espetáculo. Então, quando alguém parecer confiante demais, não se intimide. Fique curioso. 10. As pessoas se entregam pelo exagero. Essa é sutil, mas poderosa. Alguém que vive dizendo "eu não ligo pro que pensam de mim" provavelmente
liga profundamente. Alguém que afirma eu sou sempre feliz provavelmente não é. O exagero é um sinal. É o ego tentando abafar a dúvida. Nietzsche acreditava que o extremismo, em qualquer direção, é uma forma de desequilíbrio, não de força. Então, quando as afirmações de alguém soarem absolutas demais, não acredite no conteúdo. Leia a insegurança por baixo. Exagero é volume. A pergunta é: o que estão tentando silenciar? Onja. Quem busca controle teme o caos interno. Controle. A gente busca em todo lugar. No trabalho, nos relacionamentos, na rotina. Mas algumas pessoas desejam controle ao ponto da obsessão. E isso é um sinal. Nietzsche enxergava com clareza: quando o mundo interno está em desordem, o mundo externo precisa ser gerenciado obsessivamente. Se alguém microgerencia cada detalhe, se não suporta mudanças, se domina pessoas para se sentir poderoso, não é porque é forte. É porque algo lá dentro parece fora de controle. Então, em vez de temer a pessoa controladora, veja o que ela é. Alguém apavorado de que, no momento em que soltar, tudo desabe. Quanto mais rígida a casca externa, mais frágil o eu interno. 2. Quanto mais alta a performance, mais vazio o núcleo. Essa é uma das percepções mais assombrosas de Nietzsche, e vale mais hoje do que nunca. Olha para as redes sociais. Aquela energia infinita de olha para mim. As poses perfeitas. As atualizações constantes. A identidade curada. Nietzsche não veria força nisso. Viria desespero. Quando alguém está constantemente atuando, é porque não acredita que será visto ou amado sem a atuação. Então cria barulho, cor, drama. Mas a pessoa que se conhece de verdade não precisa ser assistida. Ela já está inteira. Então, quando a vida de alguém parecer um espetáculo, lembre disso. Não é demonstração de poder. É um sussurro de carência. E você provavelmente já está sentindo a mudança. Você entra numa sala e, de repente, os padrões falam mais alto que as palavras. Você vê alguém interrompendo sem parar e percebe: essa pessoa tem pavor de ser esquecida. Vê alguém se gabando sem fim e sente a ferida invisível. Você não está lendo mentes. Está lendo a máscara. E isso não é só uma habilidade. É uma responsabilidade. Porque quando você aprende a ver as pessoas com clareza, você entende que a maioria está sofrendo em silêncio, atrás de sorrisos polidos. Ler as pessoas não é ganhar vantagem. É oferecer graça. Quando você vê a criança atrás do crítico, o medo atrás do valentão, a culpa atrás da arrogância, você não fica mais fraco. Você fica inabalável. E na parte final, a gente arranca a última camada, como as feridas mais profundas da infância aparecem na personalidade adulta. Como a inveja, o silêncio e a necessidade de ser lembrado revelam a alma. Vamos terminar o que começamos. A essa altura, algo em você já mudou. Você não vê mais as pessoas. Você as lê. Não como vilãs, não como vítimas, mas como seres humanos tentando sobreviver com máscaras que nem escolheram. Mas a gente ainda não terminou. Porque atrás de cada comportamento existe uma crença. E atrás de cada crença existe uma ferida. Esta parte final é sobre aprender a reconhecer a alma. A história profunda que se esconde debaixo da superfície de cada pessoa que você encontra. Nietzsche não expôs apenas os padrões das pessoas. Ele iluminou de onde esses padrões vêm. Trees. Ninguém fala a partir da lógica. Falam a partir da dor. Você pode achar que as pessoas são racionais, que discutem com base em fatos, que decidem com base na razão. Nietzsche acreditava no contrário. Para ele, debaixo de todo o argumento lógico, existe uma ferida emocional. Uma pessoa pode dizer: eu não acredito no amor, isso é fantasia. Mas escute com atenção. Ela não está declarando um fato, está protegendo uma dor. As pessoas formam as próprias visões a partir do que as machucou, e depois justificam essas visões com lógica. Então, quando quiser entender a visão de mundo de alguém, não pergunte só no que a pessoa acredita. Pergunte o que a quebrou, o que a assustou, o que ela nunca mais quer sentir. Isso muda tudo. Tira o seu foco do porquê ela está dizendo isso e coloca no que ela tem medo de repetir. E de repente, as opiniões dela deixam de ser ameaças.
São defesas. Os argumentos deixam de ser ataques. São escudos. E quando você enxerga isso, você para de reagir e começa a compreender. 14. A forma como alguém reage à fraqueza revela o poder que tem. Quer ver o caráter de alguém de verdade? Não observe como a pessoa trata os poderosos. Observe como trata quem não pode revidar. Nietzsche acreditava que a força real não se prova pela dominação. Ela se revela pela contenção. Se alguém zomba da vulnerabilidade, tem medo da própria. Se alguém pune erros, provavelmente nunca teve permissão de errar. Se alguém sempre vence, mas deixa os outros sangrando, ainda está em guerra consigo mesmo. Mas a pessoa que consegue testemunhar a fraqueza sem julgamento, que consegue sentar com a tristeza sem fugir, que consegue perdoar o que poderia punir, essa é alguém que não é mais governada pelo passado. Não precisa provar nada, porque já venceu a guerra interna. Então, se quiser ler alguém, dê a essa pessoa um momento em que a compaixão seja uma opção. O que ela fizer nesse momento vai te mostrar quem ela é, não quem ela finge ser. 15. Quem teme ser esquecido persegue atenção. Você já conheceu alguém que precisa ser visto o tempo todo? Cada sala em que entra, cada história que conta, cada roupa que veste, grita, me nota. À primeira vista, parece confiança, mas Nietzsche enxergava através disso. Ele acreditava que a fome de atenção costuma vir de um medo mais profundo, o medo de ser invisível, de ser apagado, de viver e morrer sem deixar marca. Então a pessoa cria barulho, não porque ama o barulho, mas porque não suporta o silêncio. A criança que foi ignorada vira o adulto que compensa demais. E em vez de pedir amor diretamente, exige indiretamente, através de performance, drama ou caos. Então, quando você vir alguém que é demais, não julgue rápido. Pergunte o que essa pessoa teme que aconteça se ela não for suficiente. Porque às vezes, atenção não é vaidade, é um grito. 16. A pessoa que alguém ataca é, muitas vezes, a pessoa que ela inveja. Uma das verdades mais ousadas de Nietzsche, e uma das mais difíceis de admitir, é essa. As pessoas nem sempre atacam porque odeiam. Muitas vezes atacam porque a admiram, mas sentem que nunca poderão ser. Criticar é mais fácil que admirar. Então a pessoa que derruba alguém bem-sucedido, que zomba de alguém confiante, que fofoca sobre alguém livre, não é só maldosa. Está com dor. Porque ver alguém encarnar uma parte de você que você abandonou é ser lembrado do que você perdeu. Então, em vez de celebrar o outro, a gente o destrói. Mas a inveja é só desejo não dito. É a alma dizendo, eu também quero isso, mas não acredito que tenho permissão. Se você consegue ver isso nos outros, fica imune ao ódio pequeno. Se consegue ver em si mesmo, fica livre. 16. As pessoas encenam a própria infância, não as próprias crenças. Você já ouviu dizer que as pessoas não mudam? Nietzsche diria, as pessoas repetem. Repetem os papéis que foram forçadas a interpretar, os medos que foram ensinadas a carregar, as dinâmicas de que nunca escaparam. Quem nunca foi ouvido vira alguém que nunca escuta. Quem foi punido por demonstrar emoção vira alguém frio, lógico, distante. Quem precisou merecer amor vira alguém que atua por afeto, mesmo quando isso é tóxico. Essas pessoas acham que agem por convicção, mas estão só reencenando o passado. Então, se quiser ler alguém, não olhe apenas para quem a pessoa é, pergunte quem ela precisou ser. Porque comportamento é biografia. E atrás de todo adulto, existe uma criança, ainda esperando se sentir segura. 18. Os padrões de alguém são uma confissão. Se você souber escutar, essa é a verdade final, e ela muda tudo. As pessoas nem sempre sabem expressar o que dói, mas elas vão te mostrar, de novo e de novo, através de padrões. A pessoa que some quando a relação fica próxima demais. A pessoa que trabalha sem parar para evitar o silêncio. A pessoa que flerta com todo mundo, mas não se conecta com ninguém. Esses comportamentos não são aleatórios. São confissões. Estão dizendo, é assim que eu me protejo. Estão dizendo, foi aqui que eu me machuquei. Estão dizendo, é isso que eu tenho medo de repetir.
Nietzsche acreditava que, se você aprende a escutar profundamente, não as palavras, mas os padrões, você ouve a verdade antes dela ser dita. E quando isso acontece, algo incrível muda em você. Você para de levar pro pessoal, para de julgar, começa a compreender. Você vira um espelho, não uma arma. Vira alguém que enxerga, e mesmo assim escolhe a graça. E isso, mais do que qualquer tática ou truque, é o que te torna poderoso. Você não está só lendo pessoas, está se relembrando de quem você é. Agora, para um momento e reflete. Cada verdade que a gente percorreu não era só sobre os outros. Era sobre você, os seus padrões, os seus medos, os roteiros da sua infância. Porque quanto mais claramente você enxerga os outros, mais claramente você se enxerga. Isso não é o fim da jornada. É o começo de um novo jeito de ver. Nietzsche não queria só que a gente observasse. Ele queria que a gente despertasse. Que soubesse que tudo o que julgamos nos outros é algo que carregamos. E que tudo o que admiramos é algo que ansiamos por encarnar. Então, se você se sentiu visto por este vídeo, se reconheceu padrões nas pessoas ao seu redor ou em você mesmo, não guarde isso. Comenta aqui embaixo. Qual dessas 18 verdades te atingiu mais fundo? Vamos construir algo honesto, num mundo cheio de máscaras. E se este vídeo falou com você, se inscreve no canal. Porque isso é só o começo de aprender a ver o que está escondido e de se tornar quem você realmente é.